Surrexit Dominus vere, aleluia. O Senhor verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Aqui é o Padre Felipe Neco com mais esse programa do Católico Você Sabia, nessa segunda-feira, dia 5 de abril. Feliz Páscoa a todos, feliz Páscoa para Renan. Muito obrigado. E começando em latim ainda, tá vendo só como é um dia tão especial que a gente celebra em latim. Padre, aqui é o Padre Renan com vocês, é uma alegria, uma feliz Páscoa a todos. Estamos de novo essa nova semana iniciando no friozinho, já começando o friozinho de Curitiba. Mais um episódio do nosso podcast Católico Você Sabia? Sejam bem-vindos. Sim, para aí, sente frio com nada, não sei nem se estamos nem 20 graus, por aí estamos 19 graus é quase quente ainda. Eu tô lá em Joinville com o calorão de lá também, né? Não tem como comparar. Mas aqui estamos nesse dia 5 de abril, festa de São Vicente Ferrer, mas estamos na oitava de Páscoa, estamos em Páscoa, estamos em celebração. Eu acordei um pouco tarde, fiquei aí organizando já algumas coisas, nossos filminhos aí para nossa saída dessa semana, então cheguei tarde para a missa comunitária que teve hoje. Então celebrei sozinho, depois aí celebrei em latim também, mas rito novo, só em latim, mas foi aí para encomendar já toda essa semana que estamos iniciando e para nós que vamos ter uma semaninha mais de descanso, não depois dessa vida intensa que foi a semana passada, já é um costume na nossa congregação que sempre saímos esses dias de segunda a sexta mais ou menos, terça a sexta, alguma coisa assim. Saímos à comunidade para ter uns dias comunitários de descanso, de convivência, de comer os chocolates todos que recebemos. Aqui estamos com uma caixinha de bis aqui do grande Guilherme, que nos fez aí o favor de dar não só para a comunidade dos padres, deu também para todos os seminaristas aí daqui da Apostólica, do nosso seminário menor. Mandou aí uns Kit Kat, uns bis, umas barrinhas de chocolate da Lacta. Não, vamos ficar bem gordinho essa semana aqui, né? Então até trouxe aqui uma em homenagem aí ao Guilherme Santos aí, vamos abrir aqui um bis de chocolate branco aí pra gente ir desfrutando enquanto o Padre Renan vai nos falando aí. Hoje enquanto eu falo o Padre vai comendo chocolate, né? Mas tudo bem, a gente consegue ainda. Só para contar um pouquinho dessa semana, como o Padre bem disse, uma semana intensa, tá me distraindo com barulho de chocolate aqui. A semana, né? Nossa semana. Super, né? Semana Santa, né? Nossa super semana. Eu tive a alegria de estar celebrando ali o Tríduo Sacro numa comunidade em Guaramirim, Santa Catarina. Guaramirim está do lado de Joinville, é a Diocese de Joinville, e um padre me convidou para ajudá-lo ali em uma comunidade de uma paróquia. E o outro pároco da mesma cidade, Guaramirim, disse: você vai estar aqui celebrando, que legal, então vem me ajudar nas confissões. E foi uma aventura essas confissões esses dias, porque tivemos eu tive a alegria de conhecer conheci agora no final já, né, uma pena, mas o famoso retiro quaresmal do Frei Gilson. Muito obrigado, Frei Gilson, mandou todo mundo para o confessionário, deu trabalho para os padres. Eu fiquei quarta-feira manhã e tarde confessando, sexta-feira manhã e tarde confessando e sábado pela manhã confessando também, né? Então foi realmente intenso, por aqui também em Curitiba, intensíssimo. Estava aí acompanhando esse período quaresmal, foram até mais de 40 dias, creio que foram uns 46, 47 dias. Sim. Que o Frei Gilson estava organizando essas veladas de rosário de terço, né? Eu creio que eles estavam rezando os 3 terços ou 4 terços, não sei bem como às 4 da manhã, né? Às 4 da manhã, né? Então, bendito seja Deus, né? E que bom. Ter rezado muito por nós aqui. E que bom realmente que o Frei Gilson tem essas inspirações do Espírito Santo. Ele realmente diz nas músicas dele que Deus vai levantar uma geração renovada para renovar a igreja. Pois aí está, levantou às 4 da manhã essa geração, porque tinha realmente, chegou a ter mais de 200 mil pessoas online. Na sexta ou no sábado. Realmente é impressionante o bem que esse padre tem feito, agradecemos muito. E nos tem dado trabalho também, né? Ele tem dado trabalho. Meu pai ainda, olha só. E tem dado trabalho para os padres, porque tem enchido o confessionário, mas é uma alegria poder levar o sacramento da reconciliação a tantas pessoas, especialmente nesse mistério pascal, nesse tríduo pascal.
Agora eu peço aí, deixo uma dica já, né? Tomara que a gente se confesse também durante o ano e não deixe tudo para sexta-feira santa, porque senão a gente não aguenta, né? Muita gente eu sei que ficou sem confessar porque foi de última hora, assim, aos 45 do segundo tempo, daí não dava tempo, né? Os padres também dormem, né? Então não deu. Mas vamos aí, dado que viveram esse momento tão bonito de reconciliação, tentar manter esse hábito do sacramento da reconciliação também durante o ano. Você pode confessar mais de uma vez durante o ano, e não sei se sabia, mas enfim, foi assim a minha semana, esse sacramento da reconciliação muito tempo. Depois celebrei o Tríduo Sacro, né? Quinta-feira à noite, numa comunidade, sexta da Paixão e a vigília no Sábado Santo e a missa do domingo. Depois voltei para Curitiba estar aqui com a minha comunidade, onde estamos agora preparando para os nossos dias de descanso. Então, assim foi minha semana, nada extraordinário e tudo muito extraordinário ao mesmo tempo, porque foi o grande tríduo, os 3 dias mais santos que temos no ano dentro da nossa liturgia católica. E é uma pena que estava vendo agora nas redes sociais, todo mundo colocando, né? Uma pena que realmente ainda existe no mundo pessoas que querem fazer desse dia um dia como que se não fosse nada importante, né? Tinha muita gente comentando do Google, né? Do buscador do Google, que eles não fazem referência a tudo, até creio que Dia da Formiga aparece, né? Eles fazem o Doodle, que é um desenho que eles fazem, um link na página principal deles, e para a ressurreição, a festa mais importante de quase 50% da população do mundo, e eles desconsideram, né? É uma tristeza que o mundo esteja tão ruim assim, e depois dizem, né, que não tem cristofobia, que não tem perseguição ao cristianismo, né? Pode ter certeza que para o dia do muçulmano, que dia que seja que eles festejem, vai aparecer lá. Mas para a ressurreição, nenhuma menção, nem de coelhinho quiseram colocar. Pelo menos os coelhinhos para enganar lá, mas nem isso. Zero menção da Páscoa, né? Querem Tristeza, negar esse fato, né? É o fato mais importante de toda a história da humanidade e querem negar e por isso não significa nada, né? Mas graças a Deus para mim também foi uma semaninha assim meio corrida, pois foi sobretudo de atender as pessoas aqui no seminário mesmo, né? Atendê-las em confissão, as pessoas que ainda iam tipo até no último momento, sábado de manhã, estava atendendo ainda em confissão por aqui, né? Vinha uma que outra família, uma que outra pessoa buscando, mas foi bonito ainda estar disponível para as pessoas que não estão encontrando realmente essa disponibilidade muitas vezes nas paróquias com seus párocos, né? Uma amiga lá da minha cidade, lá em São Gonçalo, lá em Alcântara, não conseguiu, está todo esse período, já toda a quaresma buscando confissão, e passou a Semana Santa e não conseguiu confessar, não conseguiu comungar, não conseguiu estar na graça de Deus, né? E é uma pena ver que infelizmente muitas pessoas não conseguiram, talvez umas para ano ou mais de ano, já sem a confissão sacramental, né? Que é uma tristeza. Mas, graças a Deus, aqui podemos estar disponíveis, atender várias pessoas que foram vindo no seminário. E tive a alegria de celebrar o Tríduo Pascal numa comunidade bem retirada, lá em São Sebastião, São José dos Pinhais, da paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz. E foi numa comunidade da paróquia, na comunidade Santa Madre Paulina, e foi bem bonito, uma comunidade bem pequenininha, mas foi a oportunidade que eu encontrei também de convidar as famílias que aí estavam com mais dificuldades de encontrar missa, ainda que em alguns lugares começaram a abrir, ter 15%, também em São José e tudo, mas elas ainda assim não conseguiram, preferiram vir conosco. Então eu tive a oportunidade de estar celebrando, na verdade eu celebrei até na quinta e na sexta 2 celebrações, né? Celebrei para a comunidade, que eram pouquinhos na quinta-feira, e depois celebrei a ceia para essas famílias que estão mais próximas de nós, e depois na sexta-feira igualmente, celebrei primeiro para essas famílias, às 15 horas, e depois tivemos para a comunidade também pouquinhas pessoas aí que ainda não foi tão divulgado. Na verdade a gente conseguiu combinar e acertar tudo naquela mesma Semana Santa, e foi mais o lugar onde tinha, e bem longe daqui, mas aí fomos, né, todos os dias aí do Tríduo, e no sábado tivemos uma única celebração, muito bonito, não tivemos o pregão pascal cantado, tivemos 2 primeiras comunhões, já de
adolescentes quase, né, 13, 11 anos, que já estavam também, a menina de 13 anos desde o ano passado querendo receber a primeira comunhão, já tinha terminado a formação, mas estavam cancelando a missa, pois não, vamos à comunhão, esperar o que mais? Se confessou, recebeu a comunhão, e o outro menino também, o primo dela, que terminou também no final do ano passado e estava aí à espera só depois do sacramento da confissão e poder receber a primeira comunhão. Então foi uma bonita celebração também com essas primeiras comunhões. E domingo celebramos, depois terminamos com um domingo mais tranquilo, mais curto, uma homilia mais curta, para as pessoas também poderem celebrar com suas famílias um bom almoço de domingo. Mas foi uma semana realmente muito santa, uma semana de oração. Antes da missa de domingo tivemos uma meia horinha de adoração da comunidade. Foi bonito ver algumas pessoas que foram chegando antes e podendo aí ter esse momento com o Senhor para agradecer tudo que foi a vivência do Tríduo. Muito bem, dentro desse contexto vamos entrar então no nosso tema, que hoje é verdade que a gente poderia falar sobre a Páscoa, poderíamos falar sobre diversos temas relacionados à ressurreição, a esse contexto que estamos vivendo, mas pois sinceramente foi bem complicado encontrar um tempinho para preparar nesses dias, como vocês podem imaginar, pela Semana Santa dos Padres. E queremos aproveitar os descansos para descansar, então não quero nem levar microfone, todas essas coisas para lá, para onde a gente vai. Então eu falei, gravamos hoje de manhã, já publico daqui a pouquinho e vamos embora. E vamos descansar. Então eu continuei com aquela série do Catecismo, né? Sabendo que essa segunda parte do Catecismo é muito mais breve, é muito mais simples, né? Então vamos entrar no tema da celebração do mistério cristão, que é a segunda parte do Catecismo da Igreja Católica. Lembrando que estamos apresentando para vocês um pouco brevemente, sinteticamente, o Catecismo, para que depois você possa aprofundar naqueles temas que ainda falta conhecimento, né? O que nós apresentamos aqui é, em geral, o Catecismo da Igreja. Já falamos sobre a primeira parte, o creio, falamos sobre a revelação, como a nossa fé é uma fé revelada e Deus tem revelado sua ação, sua obra no mundo, sua economia da salvação, que se chama a história da salvação, tem revelado por etapas, né? E tudo isso a gente tem visto naquela primeira parte do creio, depois também vendo o conteúdo da nossa fé. Tudo que já completamos no encontro, no podcast passado sobre o catecismo. E a gente sabe que essa revelação, a obra da redenção anunciada no Antigo Testamento, ela se realiza plenamente no Novo Testamento e especificamente no mistério pascal de Cristo, ou seja, esse mistério que nós estamos vivendo agora nesses dias é o cume da revelação. Por isso São Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é sem sentido. Tudo que nós vivemos na nossa fé não tem nenhum sentido se não existe, se negamos a ressurreição de Cristo. A ressurreição é o que dá sentido a tudo, é o que dá valor a tudo, porque não estamos seguindo um Deus morto, um personagem da história, mas um Deus vivo que nos acompanha e que anima a sua igreja e anima todos nós ao longo de toda a história da humanidade até o fim dos tempos. Nesse sentido, o Catecismo define a celebração da fé, nessa segunda parte, como celebração do mistério pascal, celebração pascal. Do número 1067 ao número 1075, o Catecismo vai falar sobre a palavra liturgia, que é a ação de Deus em favor do povo, que é a ação salvífica por excelência, é o mistério pascal, justamente a ação do povo, a liturgia, a ação de Deus em favor do povo, por excelência, é o mistério pascal, onde o próprio Deus, com seu sofrimento, paixão, morte e ressurreição, realiza essa ação salvífica de toda a humanidade. Por isso, quando falamos de liturgia, celebração litúrgica e temas afins, nós estamos falando da ação de Deus em favor do povo que nós celebramos. Ao pensar nisso dá uma tristeza, né? Não sei o padre Felipe, mas me dá uma tristeza quando a gente pensa que celebração litúrgica significa celebrar a ação de Deus em favor do povo hoje. E a gente percebe como algumas liturgias por aí estão bem descuidadas, né? Enfim, dá uma tristeza porque a gente vê que a ação mais sagrada que existe é a ação pascal realizada no hoje da história e no entanto, tão descuidada. Não é o tema, é só uma introdução, mas para ver
a sacralidade desse ato que temos descuidado muito na nossa fé. Os frutos que esse mistério pascal obtém na liturgia da igreja se chama a economia da salvação, ou seja, a celebração desses mistérios na liturgia se realiza nos sacramentos. Por isso, o primeiro capítulo dessa segunda parte do catecismo se chama Economia Sacramental e se trata aqui de entender o sentido que tem a liturgia e os sacramentos. Depois tem uma segunda parte sobre os 7 sacramentos, explicando cada um deles em particular. Nós aqui vamos falar só sobre essa primeira parte, né? Liturgia e os sacramentos. Em geral, o sentido da economia sacramental, o sentido da palavra liturgia, o sentido dos sacramentos. Não vamos entrar em cada um dos sacramentos em geral, por quê? Porque nós já falamos de alguns por separado, né? Em concreto sobre a crisma já foi falado sobre o matrimônio, já foi feito algum aceno também sobre o sacramento da ordem, né? Do celibato, etc. Então, talvez em outros episódios a gente vai tratando por separado cada um dos sacramentos. Vamos então falar aqui nesse episódio 2 coisas. Primeiro, os sacramentos em geral e o que os sacramentos em geral têm em comum. E depois a celebração do sacramento, ou seja, a liturgia. Então vamos a essa primeira parte, dando início, o sacramento. Em primeiro lugar, é preciso saber que, como toda obra de Deus, a liturgia é obra de toda a Trindade. O Pai é a fonte e fim, Cristo é quem age na liturgia e o Espírito Santo é quem faz com que essa ação dê seu fruto na igreja. Isso nós podemos ver a partir do número 1077 do Catecismo. E já o que nós vamos entrar, um pouco mais como conteúdo, está a partir do número 1113 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos falando sobre os sacramentos e o que é comum aos 7 sacramentos. Então vamos lá, começar aqui o que é comum aos 7 sacramentos. Sacramento de Cristo, número 1114. O que significa isso, sacramento de Cristo? Significa que todos os sacramentos, os 7 sacramentos, todos eles, algo que tem em comum, é que foram instituídos por Cristo. Então isso às vezes é difícil a gente entender, né? Como Cristo instituiu o sacramento do matrimônio, como Cristo instituiu o sacramento, do batismo. Né? E aqui o que o Catecismo vai aprofundar muito, o número 1114 a 1117, que trata disso, é que você tem que entender que toda palavra de Cristo, gesto de Cristo, ação de Cristo, tudo isso são palavras, gestos e ações salvíficas. E os sacramentos querem representar essas palavras, gestos e ações salvíficas, como ações de Cristo. Então, cada um dos sacramentos foi instituído por Cristo, que em suas palavras, gestos e ações, que tudo tem um fim na ação salvífica. Representar significa, vamos dividir a palavra, representar, ou seja, fazer presente de novo. Então, quando nós celebramos um sacramento, nós queremos fazer presente de novo aquela palavra, gesto e ação de Cristo em favor da sua igreja. Por isso, cada sacramento é um sacramento de Cristo, é um sacramento instituído por Cristo. Segundo, sacramentos da igreja. Também os 7 sacramentos são da igreja em 2 sentidos. No sentido de que são pela igreja e para a igreja. São pela igreja porque Cristo age na igreja como cabeça, e são para a igreja porque manifestam e comunicam aos homens, o corpo, o mistério da comunhão do Deus amor, em 3 pessoas. Isso nós encontramos no número 1118, sacramento pela igreja, no sentido de que Cristo é a cabeça da igreja, e para a igreja, porque nós que nos beneficiamos desse sacramento somos o corpo. Terceiro, sacramento da fé, números 1123, 1125. Os sacramentos não só supõem a fé, mas também alimentam, fortificam e exprimem por meio de palavras e ações, razão pela qual se chamam sacramentos da fé, porque fortifica a fé, alimenta a fé. É por isso que a nossa fé deve ser realmente alimentada na vivência dos sacramentos. Por isso a importância que nós falamos, da confissão, da Eucaristia.
Número 1125, é por isso que nenhum rito sacramental, olha que importante, uma conclusão prática do fato do sacramento ser sacramento da fé, que alimenta a nossa fé e que supõe a fé. Número 1125, é por isso que nenhum rito sacramental pode ser modificado ou manipulado ao arbítrio do ministro ou da comunidade, está no catecismo. Nem mesmo, está escrito isso também, é 1125, nem mesmo a autoridade suprema da igreja pode mudar a liturgia a seu bel prazer, mas somente na obediência da fé e no respeito religioso do mistério da liturgia. Não vamos entrar em temas polêmicos, mas só para que saibam que nem mesmo a autoridade suprema da igreja pode modificar o rito sacramental, porque se trata do sacramento da fé para alimentar e para fortalecer nossa fé. Quarto, sacramento da salvação, número 1127. Celebrados dignamente na fé, os sacramentos conferem a graça que significam. Essa é a definição que a teologia dá ao sacramento. Sacramento é sinal visível de uma graça invisível. Então, os sacramentos são de salvação no sentido de que conferem a graça que eles estão significando. Ou seja, muito interessante você pensar que a gente vê a água, mas aquela água é uma água que confere a graça, né? A salvação, a remissão dos pecados, etc. Você vê o padre fazendo um gesto de cruz, de bênção, e pronunciando umas palavras que você ouve, mas o que está por trás, o que significa, o que realiza é o perdão que Deus nos dá e a reconciliação com Deus e com a igreja, e realmente o fortalecimento e a volta da graça. Se a gente perdeu a graça santificante no sacramento da reconciliação, recuperamos. O número 1128 é interessante também a gente pensar na vivência, na celebração dos sacramentos, como sacramento de salvação. Sobretudo, diz o número que os sacramentos atuam ex opere operato, ou seja, tradução, a letra deve significar pelo próprio fato de a ação ser executada. Quer dizer, em virtude da obra salvífica de Cristo realizada uma vez por todas. Segue-se daí que o sacramento não é realizado pela justiça do homem que o dá ou que o recebe, mas pelo poder de Deus. Ou seja, o sacramento para a sua eficácia não depende da santidade do ministro, não depende da santidade de quem o recebe. Claro que a disposição de quem recebe o sacramento ajuda a que esse sacramento possa realizar ter a sua eficácia muito melhor, né? Porque eu estou bem preparado. Agora não depende disso. Não é que o padre deve ser um padre santo para que a missa seja válida, né? Ex opere operato significa que quem realiza é o mesmo Cristo e não o ministro, né? Obviamente são necessários para a salvação, os sacramentos, e por isso também são sacramentos de salvação. E finalmente o quinto elemento comum que nós encontramos nos 7 sacramentos, né? Então nós falamos são sacramentos de Cristo, são sacramentos da igreja, né? Para a igreja e pela igreja, são sacramentos da fé, que supõem a fé e alimentam a fé, são sacramentos de salvação, ex opere operato, e finalmente vamos falar que são sacramentos da vida eterna, número 1130. A liturgia participa, assim, do desejo de Jesus. Tenho ardentemente desejado comer convosco essa Páscoa, até que ela se realize plenamente no reino de Deus. Significa, então, que em cada sacramento nós podemos saborear aqui na terra algo do que será nossa plena união com Cristo no céu. Isso é muito bonito também pensar na liturgia sacramental. Então assim nós concluímos, eu acho, essa primeira parte que eu queria expor a vocês, a questão do sacramento, que é muito breve, o que os 7 sacramentos têm em comum. Eu achei muito interessante a gente pensar nisso e aí a gente pode aprofundar em cada um dos sacramentos, né? Mas isso já depois a gente vê num próximo episódio, né? A segunda parte desse episódio, tomamos do Catecismo a partir do número 1136, se trata de ver a celebração da liturgia, que também está ali na segunda parte do Catecismo, que é a celebração dos sacramentos e a celebração da fé. Finalmente, vamos entrar no tema da celebração. O Catecismo fala de que quem celebra, como se celebra,
quando celebra e onde celebra. Então vamos usar esse mesmo esquema, né, para ser fiel ao catecismo. Dos números 1136 a 1144, quem celebra a liturgia? Na liturgia está presente o Cristo inteiro, ou seja, existe uma liturgia celeste, onde estão presentes todos os santos, anjos, a Santíssima Virgem, e uma liturgia terrestre, sacramental, onde está presente toda a comunidade que celebra. Dentre a comunidade, Deus chamou alguns a exercerem um serviço especial na liturgia, que são os sacerdotes que agem na pessoa de Cristo, que é a cabeça. Mas também todo o povo de Deus tem funções litúrgicas específicas. O catecismo fala de que todos celebram, cada um de acordo com as suas funções. Aqui eu queria abrir um parêntese também, né, para falar sobre a celebração litúrgica e especificamente sobre quem celebra, que todos têm suas funções. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho nisso, um pouco mais para frente, mas já viram vocês que agora tem um monte de ideologia aí querendo mudar muitas coisas na igreja, e ultimamente saiu lá com o Sínodo da Amazônia, saiu o tema de ordenar padres, homens casados, ordenar sacerdotes, homens casados, porque tem que abrir mais espaço, porque faltam vocações, porque também os homens casados podem celebrar, etc. E daí já, claro, você vai abrindo um pouquinho a discussão, já entra outro tema. Daí entrou o tema das mulheres. A ordenação sacerdotal das mulheres, ou as diaconisas, se começou a falar. De repente, é que assim, eu percebo que existe um afã de protagonismo ou de igualdade, todos somos iguais, todos podemos celebrar. Isso aí é coisa do passado, isso é coisa antes do concílio, agora já mudou tudo, né? Todos celebramos, é verdade isso, todos celebramos. A liturgia ela é a ação de toda a comunidade, é a ação do Cristo inteiro, do Christus totus. Porém, cada um tem suas funções. Eu penso que bonito é, por exemplo, que o silêncio é uma função litúrgica importante, a leitura é uma função litúrgica importante, a música litúrgica tem sua função litúrgica importante, então cada um com os seus dons, com os seus talentos. Tem gente que não tem talento de cantar, eu não tenho talento de cantar. Eu não vou cantar o pregão pascal como o padre Felipe cantou o pregão pascal, porque eu não tenho esse talento. Também não, quem cantou foi o Diácono René. O Diácono René, a gente tem que colocar em alguma página para vocês perceberem o talento musical para louvar os anjos e os santos e a ressurreição. Fez o programa faz 2 semanas, ele fez o último programa aqui. Mas assim, parênteses aqui. Mas assim, é interessante a gente piada ver interna, como... Piada interna. Quem sabe a gente publica, quem sabe, né? Mas voltando aqui, né? Números 1136, 1144. Quem celebra a liturgia? Todo o Cristo inteiro, portanto também a comunidade. E é importante pensar justamente uma aplicação da celebração da nossa fé, segundo a parte do catecismo. Vejam como eu tento sempre aplicar esses princípios, né, para que a gente possa entender melhor. Uma aplicação dessa segunda parte é isso mesmo, né? Cada um tem sua função. Você sentadinho ali com seu silêncio e meditação está cumprindo a sua função litúrgica de povo de Deus. Você, com as suas respostas na celebração eucarística, está cumprindo a sua função litúrgica como povo de Deus? Porque todo mundo tem que ter as mesmas funções. Isso não, em nenhum lugar é assim. A natureza das coisas coloca que cada um tem sua função na casa, na família, também na liturgia, que é a ação salvífica, né? Sacerdotes têm suas funções, os diáconos, os ministros, os leigos, etc., né? Então, fechando o parêntese para que a gente tire esse afã de mudança, de igualdade, de protagonismo, todos temos a nossa função na liturgia. Então, quem celebra? O Cristo inteiro, a Igreja Celeste, a Igreja Terrestre, toda a comunidade. Um segundo elemento sobre a liturgia é o galo que canta. Já estamos chegando na metade, da metade para o final já, porque, como eu falei, hoje vamos ser um pouco mais breve, né? De fato, eu achava até que já íamos estar terminando, mas se vê que ainda deu para falar, né? A gente falou uns 10 minutos de... O entretenimento santificante foi bom, né?
Então, um segundo elemento é como celebrar. 1145, 1162. Como o catecismo coloca esse como celebrar e a resposta, sobretudo, com sinais e símbolos. Eu nunca me esqueço de quando eu ia servir na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, como seminarista, e o monsenhor que nos ajudava lá a preparar a liturgia sempre dizia a mesma frase, né? Porque a gente ia muito lá ajudar os Legionários de Cristo. E ele sempre dizia a mesma frase, né? Em italiano dizia: La liturgia è fatta di segni. A liturgia está feita por sinais, está composta por sinais. Gestos, palavras, ações, tudo significa uma realidade salvífica, né? Deus fala ao mundo através de sinais visíveis. Vamos pensar, por exemplo, no Antigo Testamento, a circuncisão, a unção, a imposição das mãos. São sinais visíveis que realizam uma ação salvífica. Talvez depois com Cristo, como Cristo na sua pregação usou elementos naturais, né, a semente. Então, também na liturgia se usa sinais, gestos, palavras para realizar a obra sacramental. Então, como celebrar? Sobretudo através de sinais, palavras, gestos, ações. Ações e palavras e gestos pelas quais se proclama a ação salvífica de Deus. Vejam, por exemplo, a importância que tem numa liturgia a liturgia da palavra. Né? Nós estamos celebrando, por exemplo, os padres celebram a unção dos enfermos e tem ali a liturgia da palavra, que muitas vezes pela situação concreta de um hospital, de uma UTI, a gente pula, né? Porque não é essencial, mas a liturgia da palavra tem uma importância, porque pelas palavras Deus realizou também sua ação salvífica. É muito importante esse tema do nosso catecismo. Que importante, por exemplo, tem o canto e a música litúrgica que devem acompanhar a natureza da ação litúrgica, da ação salvífica. Nesse sentido, existe sim, segundo o Catecismo da Igreja Católica, nessa parte, uma música litúrgica, e não qualquer música é música litúrgica. A música litúrgica deve acompanhar a liturgia. Confesso que uma das pérolas que eu tive agora na celebração do Tríduo Pascal foi a música, né? Claro que uma comunidade bonita, onde eu celebrei, um povo muito fervoroso, né? Mas de repente faltou aí um pouquinho de formação litúrgica musical, sobretudo ao ministério que cantou na celebração da Paixão, né? Porque a celebração da Paixão, primeiro os cantos devem acompanhar a natureza da celebração. Então, primeiro que não deve ter canto, né? Mas se tem canto, deve ser um canto muito meditativo, muito tranquilo, sereno, né? E nós estávamos fazendo a adoração da Santa Cruz, que foi um pouco mais rápido, né? O rito foi diferente, a pedido da diocese, pedido do bispo, pelo tema da pandemia. Então fizemos a adoração, não teve o beijo da cruz, teve só a adoração ali um pouco mais breve. E aí eu pedi um canto, né? Um canto de adoração da cruz. E ele tocou lá uma música bonita até, né? De adoração da cruz, mas depois terminou a música rápido e ele começou a cantar outro canto. E o canto da adoração da Santa Cruz foi Deus enviou seu Filho amado, que é o canto que fala da ressurreição. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está porque ele vive. E aí começa a cantar, porque ele vive eu posso crer no amanhã. E nós estamos celebrando a paixão de Cristo. Então realmente foi uma coisa, eu só dei uma olhadinha para o músico, mas o músico estava com o olho fechado, a mão para cima, muito fervoroso, cantando, porque ele vive. E nós estamos celebrando Cristo morrendo. Então, quer dizer, a música não vai de acordo com a natureza da celebração. Isso para dizer que também como celebrar com gestos, palavras, ações, e a música entra dentro desse tema. Para o apostolado católico do humor, porque seria bom, hein? Seria já temos algumas pérolas. Mandamos um alô para o apostolado católico do humor, que é muito bom, que a gente segue, se você não segue, especialmente aí no Instagram aí, segue esse pessoal aí, que ele é bênção, gente muito engraçada, esse pessoal aí. Com bom conteúdo também tem eles, né? Então vamos lá, passando então já para os nossos últimos elementos. Então, liturgia, quem celebra o Cristo inteiro, toda a comunidade,
como celebrar, ações, palavras, gestos que acompanham a celebração e realizam aquilo que estão significando, né? Terceiro, quando celebrar, e aqui no número 1163 a 1178 do Catecismo, vai explicar o tema do ciclo litúrgico que existe na Igreja. Número 1163, cito: a Santa Mãe Igreja considera seu dever celebrar com uma comemoração sagrada em determinados dias do ano a obra da salvação do seu divino esposo. Em cada semana, no dia a que chamou domingo, celebra a memória da ressurreição do Senhor, como a celebra também uma vez no ano na Páscoa, a maior das solenidades, unida à memória da sua bem-aventurada paixão, e distribui todo o mistério de Cristo pelo decorrer do ano. Comemorando assim os mistérios da redenção, ela abre aos fiéis as riquezas das virtudes e merecimentos do seu Senhor, a ponto de os tornar de algum modo presentes em todos os tempos, para que os fiéis em contato com ele se encham da graça da salvação. E finalmente o Catecismo conclui falando também sobre a liturgia das horas, né? A importância desse texto de São Paulo, orai sem cessar. E a oração da liturgia das horas quer manifestar justamente isso. É toda a igreja quem ora e ora em todos os momentos e todos os dias. E finalmente um quarto elemento. Então, quem celebra, como celebra, onde e quando celebra, e o quarto é onde celebra, onde celebrar. 1179, 1186. Aqui é importante depois aprofundar nos números, porque vai falar, claro, do templo, da igreja. Mas o mais interessante é o sentido que tem dentro do templo litúrgico os componentes. Então esses números vão falar sobre o altar, sobre o ambão, sobre a sede, etc. Tudo nos fala de liturgia, tudo é ação salvífica de Deus. E nós temos descuidado. Hoje em dia talvez o altar em muitos lugares está descuidado, a gente coloca qualquer coisinha ali, Então descuidando, portanto, a celebração da nossa fé. Isso é importante, eu estou já concluindo. Depois de tudo isso que o Catecismo fala, então, o que os sacramentos têm em comum e a celebração litúrgica do sacramento, como é feita essa liturgia, como é celebrada, quem celebra, etc., o que falamos agora, o Catecismo vai passar a falar sobre os 7 sacramentos, cada um dos sacramentos em específico. Muito importante você aprofundar, muito importante você ler, mas pelo nosso programa de hoje, para apresentar essa segunda parte do Catecismo, eu acho que vale. Eu quis centrar justamente na primeira parte, na celebração da liturgia, porque é o que a gente conhece menos. Porque a questão dos sacramentos a gente pode apresentar em outros episódios, cada um dos sacramentos, mas basicamente isso já se fala na catequese. Agora eu me pergunto quantas vezes você escutou falar uma catequese sobre o ambão, sobre o altar, sobre que Cristo realiza os sinais ali nos sacramentos, enfim. Por isso eu quis centrar-me sobretudo nessa primeira parte do catecismo ali, que fala sobre a celebração da liturgia e o sentido que tem a liturgia. Depois, em outro momento, a gente pode apresentar cada um dos sacramentos. Eu espero, então, ter ajudado a gente a poder entender um pouco mais da sacralidade da liturgia. Veja só como é a nossa fé. Primeira parte do catecismo, a revelação, etapas da revelação e o conteúdo da nossa fé. Segunda parte, vamos celebrar essa fé na liturgia. Se eu não entendo que cada gesto, cada palavra, cada lugar, cada coisa, cada componente que é colocado ali na celebração litúrgica dos 7 sacramentos me fala de uma realidade de fé e de salvação e de ação salvífica de Deus, eu vou descuidar a liturgia, claramente. Por isso eu quis, nesse episódio, explicar um pouquinho a sacralidade da liturgia e entender um pouco melhor tudo o que está por trás do cuidado que devemos ter com a nossa Sagrada Liturgia, porque a ação salvífica de Deus por excelência é o mistério pascal de Cristo realizado e celebrado nos sacramentos. Não sei se eu parei, já terminou, vai estar terminando, mas eu quero só trazer um pouquinho também os números que eu estava vendo aqui do Catecismo, para ressaltar realmente a importância dessa primeira sessão, dessa segunda parte, como o Padre Renan falou, pois toda a primeira parte que já vimos sobre o que cremos. Depois essa segunda parte do catecismo é
como celebramos a nossa fé, como celebramos aquilo que nós cremos. E no número 1069 vai falar que é através da liturgia que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. É como nós participamos nessa obra salvífica de Deus, como nós manifestamos ser parte do plano de salvação de Deus. Nessa mesma liturgia que Cristo continua na sua igreja, com ela e por ela, a obra da nossa redenção. E por isso, a prioridade da liturgia, da vivência da liturgia para os católicos, a nossa redenção está ali. E por isso, muitos católicos têm lutado com todo esse tema dos fechamentos da igreja. A liturgia é onde acontece a obra da nossa redenção. A obra de Cristo, que é a liturgia, é uma ação também da igreja. Então, quando se bloqueia, quando se impede essa realidade, nós não estamos fazendo cumprir a redenção de Cristo. É através da liturgia que a igreja vai realizar e manifestar como sinal essa visível comunhão de Deus e dos homens por Cristo. E também vamos, como fiéis, participar dessa realidade, dessa vida nova de comunidade. Essa participação que tem que ser consciente, ativa, frutuosa, como fala o próprio catecismo. Mas é central para nós católicos a realidade da liturgia. A liturgia onde celebramos, manifestamos a nossa fé, onde celebramos a nossa fé. E por isso a grande importância dessa catequese litúrgica que o padre Renan já comentou em todo esse programa, que ela visa, que ela busca, vai falar o número 1075, ela busca nos introduzir no mistério de Cristo, partindo do visível para o invisível. Então, através dessas realidades sacramentais do batismo, da confissão, da primeira comunhão, do óleo do crisma, todas essas realidades visíveis nos vão introduzir no mistério de Cristo. Por isso que o católico, os sacramentos são primordiais. Por isso a liturgia é central para nós entendermos o mistério de Cristo, o desejo de Cristo de nos salvar. E toda essa realidade que emana disso que experimentamos nesse final de semana, do sacrifício pascal. A liturgia tem toda a sua centralidade nesse tríduo santo, nesses dias em que contemplamos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E por isso é fundamental que para toda a igreja respeitar a liturgia enquanto mistério, enquanto celebração. E depois na vivência desses sacramentos, que é o que nós vamos ver no nosso próximo programa, Entendo os 7 Sacramentos, também de modo, entendo, bastante resumido, rápido, porque temos um pouco já em outros programas falado já do sacramento da confissão, creio que já falamos do sacramento da crisma, já falamos um pouco do sacramento do matrimônio, do sacramento da ordem, do sacerdócio. Claro que vimos aspectos muito pequenos, talvez muito centrados, mas que podem ser e certamente voltarão, não? Muitos desses sacramentos podemos falar de diversas perspectivas que podem nos ir ajudando também. Mas, perdão, talvez me alongar aqui, Padre Renan, mas não, sei se tinha só muito bem colocado essas ideias para que realmente vejamos a importância disso que se está perdendo, que é a própria vivência litúrgica na igreja. E como nós gostamos de falar, se você católico não sabia, agora católico você sabe. Você sabe a importância que tem a liturgia, sua participação, seu silêncio, seus gestos, sua música, em toda a ação salvífica da igreja na liturgia. E esse é o intuito desse episódio, Lembrando então que nós estamos tentando apresentar pouco a pouco, ao longo desse ano, todo o nosso livro de cabeceira, Catecismo da Igreja Católica. Já vimos a primeira parte, hoje vimos a metade da segunda parte, mas o importante é a gente ver como a nossa fé é uma fé rica, que está também ali um conteúdo muito profundo no Catecismo da Igreja que a gente desconhece. Então vamos de novo, você pai, você catequista, você católico, estudar um pouco melhor ali o catecismo, aquele documento, aquele livro tão denso, mas tão significativo para todos nós católicos. Esse é o intuito desse nosso podcast também, ajudar você melhor a viver a sua fé católica. Então, muito obrigado e espero ter ajudado a conhecer um pouco melhor esse sentido da liturgia e poder viver de tal forma, poder viver assim essa realidade tão sagrada dentro da nossa igreja.
Eu vou mandar meu alô para toda a comunidade lá da Santa Madre Paulina, que eu celebrei o nosso Tríduo Santo, de modo especial Paulo de Tarso, que nos ajudou com toda a preparação, com o canto, foi bastante bonito, acompanhou muito bem também o canto dos salmos, não tem uma voz potente aí, o Paulo, que eu conheci agora, porque ele mora ali próximo, ajuda nessas atividades paroquiais. Ele não cantou a ressurreição na hora da morte de Cristo, não. Não tive Parabéns, Paulo, parabéns. Mas mandar para todo mundo que estava ali, né? O Gui, todas as meninas aí, o Matheus também tocando o violão também, tocou super bem. E foi bem seleto e, na verdade, foi muito frutífera. Que algumas famílias já me regressaram, já desejando Feliz Páscoa e falaram muito obrigado, Padre, pela celebração. Então foi uma alegria também poder estar aí na comunidade, ver o fervor da comunidade, apesar de ser tão pouquinhos e uma realidade que ainda necessita de uma evangelização constante. Imagina, na rua onde está a comunidade, está essa comunidade paroquial, tem 3 igrejas na mesma rua, 3 igrejas protestantes, não? Então, e tem depois mais 2 atrás, outras 2 na outra rua. Então é impressionante, não? E precisa realmente de uma evangelização, de uma boa catequese também. E eu acredito que são muitas as realidades em muitas comunidades aqui no nosso Brasil, de modo especial, que os católicos estão um pouco abandonando porque não estão recebendo a formação, então não estão desconhecendo a sua fé e já não estão vivendo a liturgia, os sacramentos. Muitas vezes porque a liturgia é descuidada, os templos estão descuidados, a construção do templo parecem barracões protestantes. Então qual a diferença aí numa comunidade católica que parece um barracão ou em uma outra comunidade protestante que é igual, não? Então o povo não tem a formação, não tem a consciência, não tem a diferença e terminam deixando, não? Mas rezemos e trabalhemos para que realmente toda essa renovação litúrgica que desde o Papa Bento XVI tem buscado fazer na igreja, um pouco interrompido, mas acreditamos que ainda exista todo esse desejo, esse interesse de fazer realmente uma renovação litúrgica na igreja, realmente para transformação, porque é aí onde realmente vamos manifestar a nossa fé, vamos celebrar a nossa fé. Um abraço a todos, uma Páscoa abençoada a você, meu caro ouvinte. Oitava de Páscoa significa que cada dia é o dia da Páscoa, então que você possa viver cada dia essa alegria da ressurreição, essa vida nova ressuscitada com Cristo, cada dia dessa semana de modo especial, e levar essa alegria a todos que você encontre na sua vida. Que Deus abençoe a todos. A Páscoa não acabou não, a Páscoa não foi só domingo e acabou não. Para nós católicos, Páscoa, esses 8 dias são celebração da Páscoa. Estamos na Páscoa e domingo, os próximos já celebramos o Domingo da Misericórdia, instituído pelo Santo Papa João Paulo II. Também já temos atividades organizadas aí para celebrar para algumas famílias. Aproveite para viver intensamente esse período litúrgico de tantas graças que o Senhor quer derramar para nossas vidas. Minhas orações, minhas bênçãos, novamente Feliz Páscoa a todas. Jesus ressuscitou, verdadeiramente Ele ressuscitou. Aleluia.